Fala pessoal do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Ezequiel para mais um EGP às 10, mais um sábado para falar sobre os esportes eletrônicos aqui no Grande Prêmio. E nesse final de semana a gente tem aí coisas interessantes para falar aqui no quadro. Foi anunciado pela Fórmula 1 que o final de semana agora, amanhã, domingo, eu gravo esse vídeo na sexta-feira, vai ao ar ao sábado, e amanhã, domingo, para você que está vendo no sábado, vai acontecer a primeira corrida virtual dos pilotos de Fórmula 1 ali ao vivo no streaming, Facebook, YouTube, Twitch, todos os canais disponíveis para você assistir essa primeira corrida virtual, contando apenas com os pilotos da Fórmula 1 e organizada pela própria Fórmula 1, né? Então é um evento oficial, é um evento inédito, é algo que nunca aconteceu antes e certamente abre aí um novo campo de oportunidades e visibilidade para o esportes, mundialmente falando. Não é novidade para ninguém que as corridas virtuais já são muito populares e, logicamente, muito adeptas pelo público mais novo. Não é novidade para ninguém também que as categorias têm cada vez mais aberto os olhos em relação a esses tipos de entretenimento, simulação e tudo mais, né? Então, a coisa realmente tem mudado de figura de uns anos para cá, poucos anos, né? Mas tem sido um crescimento exponencial diante um crescimento que tem ocorrido já há muito tempo. Afinal de contas, os jogos de corrida já não são novidades para ninguém desde que o mundo do videogame começou a existir, né? Então lá atrás, muito antes de ter Atari, o pessoal já começou ali a fazer primeiros simuladores, vamos assim dizer, né? Que era uma coisa muito rudimentar, né? Muito, enfim, desproporcional para o que é hoje, mas a gente chega num ponto onde a coisa começa a tomar uma proporção que se iguala praticamente ao real, né? Quando a gente vê categorias montando seus próprios campeonatos de esportes, a gente já percebe que tem algo diferente, que a coisa já não está mais naquele patamar de apenas hobby, a coisa se tornou profissional. Afinal, a gente conta com atletas virtuais para fazer com que a coisa tenha realmente, né, um sentido profissional, né, uma indústria por trás de todo o cenário do esportes. Mas quando a gente coloca uma notícia de que a Fórmula 1 vai fazer sua primeira corrida virtual com os próprios pilotos da categoria, toma uma outra proporção, a proporção de substituição. O cenário hoje não é muito legal, o cenário do coronavírus é muito complicado mundialmente falando. Eu falei aqui na semana passada sobre corridas virtuais que estavam sendo organizadas pelos próprios pilotos, pelas categorias, até inclusive, no caso da NASCAR, que eu também vou falar aqui um pouquinho nesse vídeo, que estão organizando seus primeiros passos para manter o público ali sendo entretido, para manter as corridas, aspas, acontecendo, para manter a roda girando. Afinal de contas, em quarentena, não tem como botar carro na pista, não tem como fazer viagens internacionais, não tem como correr esse risco, né? E se você ainda não se atentou para a gravidade da situação, falando aqui agora um pouquinho sobre a saúde mundial, é melhor você se atentar, porque os números de casos estão cada vez subindo mais e as coisas estão ficando cada vez mais apertadas, mais fechadas. Então até esse surto passar, muita coisa vai mudar. E muita coisa vai mudar depois também, quando passar. E isso é o caso do esportes, é o caso do mundo do sim racing ou do automobilismo virtual, como quer que você queira chamar. Antigamente, lá atrás, muito lá atrás, falando do automobilismo real aqui no caso, a Segunda Guerra Mundial mudou muita coisa para essa indústria automobilística, né? E consequentemente mudou para o esporte, mudou para as montadoras, mudou para um monte de coisa. E as coisas, né, e as corridas começaram a acontecer de uma maneira diferenciada. Hoje a gente enfrenta uma crise muito distante, né, da brutalidade de uma guerra, mas tão fatal quanto por conta de uma pandemia. E isso força com que as pessoas saiam do seu padrão, de sua rotina normal e procurem outros meios, né, evoluam outras formas de fazer acontecer as suas vidas, né? Então esse momento é um momento agora muito importante para o esportes, por conta de uma situação infeliz, mas que vem trazendo uma visibilidade diferente para as corridas de simuladores. Pode ser nesse momento uma substituição no intuito de, bom, a gente não tem para onde correr, então vamos fazer isso? Pode.
Só que isso realmente movimenta muito dinheiro, né? A gente não está falando de pouco dinheiro aqui, a gente está falando de muito. Então, todo esse cenário vai mudar posteriormente. Além da corrida que vai ser realizada do Bahrein, né, no circuito do Bahrein, agora, nesse domingo, dia 22 de março, haverão outros eventos de corridas online com os próprios pilotos entre os fãs. Isso foi anunciado pelo próprio site da Fórmula 1. Não se tem detalhes ainda de como é que vai acontecer, mas está nos planos já. Então está nesse crescimento do F1 Esports, né? Eu acho que a Fórmula 1 se atentou que a questão pode ser bem aproveitada, tendo em vista que tem personagens muito interessantes já fazendo esse tipo de participação virtual de maneira até independente, como o Lando Norris, né, que é um grande, digamos assim, embaixador da coisa no mundo da Fórmula 1, que aglomera ali o Max Verstappen, Carlos Sainz, enfim, tem um pessoal que se junta para competir online. O Lewis Hamilton é um embaixador do Gran Turismo Sport. Quem não sabe vai ficar sabendo agora. Ele é super envolvido. Todo final de ano ele vai lá participar da final da turnê mundial com os atletas virtuais, e da palestra e conversa, enfim, participa até das próprias corridas. Tem agora um DLC no Gran Turismo Sport, que é um conteúdo de expansão, né, do desafio do Lewis Hamilton, onde você tem que bater os tempos dele. Então, ele tem um grande envolvimento também. Mas ele é um embaixador do GT Sport. Antes disso, eu acho que ele também é um piloto da Fórmula 1. Então vamos ver se ele vai correr nessa próxima etapa virtual do Bahrein. Esclarecendo aqui que não é uma corrida de conta ponto, nada disso, tá, gente? É uma forma de continuar mantendo as corridas acontecendo, entretendo o público e, logicamente, manter o nome da Fórmula 1 aparecendo, né? Afinal de contas, quem não aparece, né, não é lembrado. Então, a Fórmula 1 ela tem que continuar aparecendo e essa é uma das formas que ela descobriu de tornar as coisas mais interessantes. Hoje em dia, a gente tem tecnologia para isso. Você está vendo aqui o gráfico do Fórmula 1 2019, mostrando o carro da Mercedes do ano passado, o FW10, o W10, né? Isso, a gente não tinha isso há 10 anos atrás. E 10 anos atrás não é muito distante não, tá, gente? 10 anos atrás já corriam as corridas online, já tinha liga, já tinha campeonato, já tinha um monte de coisa. Lógico que a tecnologia era outra, né? Mas ainda assim era bastante bacana o visual, era bem razoável, né? Não era nada rudimentar. Então, a gente não conseguiria fazer esse tipo de coisa nos anos 90, por exemplo, com o GP2, com o GP1, que são os grandes sims, né, da Microprose, que fizeram a Fórmula 1 passar ali seus primeiros simuladores sérios. Isso não poderia acontecer, até porque não tinha internet para isso, né? E também ninguém ia dar muita bola, porque não tem aquela coisa do visual real, né? Isso chama muita atenção, isso conta muito. Quando a gente deixa essa linha que divide o real e o virtual muito borrada, a coisa se torna diferente, né? E você olhando um vídeo desse aqui, na verdade esse é o F1 2019, o próprio jogo rodando na minha máquina, quando você vê um treco desse, você fala, nossa, é quase real, né? A pilotagem não é a mesma? Não é a mesma. A forma de pensar no carro, na construção do carro, do setup, etc., não é a mesma, é tudo diferente, né? Tem uma similaridade muito grande, tem. Mas ainda é, né, um mundo virtual, ainda é um mundo diferente. Então, lógico, né, gente, que a gente não vai esperar que as corridas virtuais da Fórmula 1 serão de altíssima qualidade. Até porque os próprios pilotos não têm a grande habilidade gamer, né, que faz a coisa ficar realmente, propriamente dita, competitiva. Então, eu vou até chutar aqui alguns nomes que eu acho que não vão aparecer nessa corrida, né? Não vão aparecer de forma alguma. Mas a própria Fórmula 1 está pensando em tornar a coisa de um modelo competitivo. Os setups, né, os acertos dos carros serão fixos, ninguém vai poder alterar. Enfim, a diferença entre os carros não vai ter, vai ser tudo carro igual, apesar do visual diferente, né? E outras configurações do próprio F1 2019 no jogo serão ajustados para que todo mundo tenha uma chance de aparecer, de ser competitivo, de correr bacana. Até porque ego de piloto é um negócio complicado, né? O cara vai chegar ali e falar, pô, eu vou correr para tomar 5 segundos do Max Verstappen. Não vai. Não vai mesmo. Max Verstappen, Lando Norris, enfim, são caras que estão muito mais envolvidos no mundo do simulador, das corridas online,
do que, por exemplo, um Kimi Raikkonen, um Sebastian Vettel, que inclusive eu acho que não vão correr, tá, gente? Eu acho que não adianta contar com esses caras mais old school, não. Esses caras eu acho que eles não vão participar. Mas eu acho que a maioria vai, né? Eu acho que não vão correr, acho que não vão. Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, acho que não vai também o nosso amigo Kevin Magnussen, né? Até porque ele ia bater em todo mundo, eu acho até melhor ele não correr mesmo. Eu acho que esses 3 caras aí não vão participar. Posso estar falando besteira? Posso estar falando besteira. E será uma corrida com meia distância, né? Apenas 28 voltas, que vai dar 1h30 no total, contando com a qualificação, com a corrida. Enquanto isso, a NASCAR também, do outro lado, tem arquitetado uma prova online da NASCAR, né? Oficialmente falando agora, porque durante a semana passada houveram algumas coisas envolvendo o online, e isso inclui a Fórmula 1. Também teve um outro evento, também contando com pilotos da Fórmula 1 e convidados, que foi o pessoal da The Race, que organizou junto com o pessoal do R-Factor 2. Eu não lembro agora exatamente o nome, mas era alguma coisa Super All-Star, Battle ou papapá. E todos esses eventos online terão continuidade, né? Porque a quarentena não tem data para acabar e porque, né, enfim, vai acabar se tornando algo de aparência muito mais exponencial do que era antes. Então, logicamente vai aparecer gente nova achando muito bacana, logicamente vai vender novas cópias, né, de Fórmula 1 2019, a Codemaster vai ficar rindo à toa, logicamente vai vender também novas assinaturas de iRacing e outros, R-Factor 2, e enfim, tudo que o pessoal for fazendo vai vender novas cópias. É o único eSports, eu já falo isso aqui sempre, que tem uma conexão com o seu lado real, que pode ser traduzida, né? Existem outros esportes com conexão no mundo real que não pode ser traduzido. Você não vai conseguir traduzir, por exemplo, a própria MotoGP. A MotoGP você pilota com o joystick, nada contra o joystick, mas é um outro ambiente, né? Eu acho que o cockpit, o volante e tudo mais, o pedal e essas coisas todas ajudam a transmitir, né, justamente essa situação de realismo, né? A física do simulador e tudo mais, mas essa situação de realismo ela vem muito pelo equipamento, e na moto você não tem isso. Como é que você vai colocar os pilotos da moto num simulador onde você usa o joystick e tratar isso da mesma forma como você trataria uma corrida real? Não tem como, né? Mas tem como fazer esse approach junto do automobilismo virtual, que vai ficar diferente a partir de agora. Você acha o que desse momento? Acha que é uma grande palhaçada? Acha que é realmente um momento de virada? Né? Qual é o seu comentário? Qual é o seu pensamento? Eu acho que a gente tem que ser mente aberta. Você que é mais old school, você que é mais das antigas e tal, larga o preconceito de lado, porque isso daqui realmente é parte do futuro e torna-se ainda mais importante com o abraço que as categorias dão de forma oficial, colocando seus pilotos em réplicas de corridas reais. Quem sabe no futuro não teremos aí provas virtuais que somam pontos diante o real. Vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver como é que será esse próximo momento das categorias do mundo do automobilismo. Enquanto isso, aqui no Grande Prêmio, fica o desafio. Vou lançar o desafio, hein? Vou lançar o desafio aqui no Grande Prêmio. Eu versus Flávio Gomes no simulador. Quem leva melhor? Vamos ver quem leva melhor, eu ou o chefe? Eu deixo o chefe ganhar? Não deixo? Como é que faz? Vamos descobrir? Será que ele vai topar o desafio? Vamos ver, hein? Eu acho que ele vai ignorar, mas tudo bem. Vamos ver como é que vai ser. Não sei, isso aqui eu tô lançando aqui agora, não falei com ninguém. Ousado, momento ousado. Serei demitido? Serei. Mas enfim, fica aqui o desafio. Thiago Ezequiel eSports versus Flávio Gomes Fórmula 1. Como é que vai ser esse desafio aí? Um confronto de gerações aqui no Grande Prêmio. Fica ligado, não sei se vai acontecer, pode ser que semana que vem eu nem esteja aqui, mas vamos ver como é que será aí esse momento Fórmula 1 e esportes. Fique bem e ó, lembre de usar, tá? Sem fazer propaganda, lembre de usar. Então, e sabão também, é importante. Valeu, pessoal. Até
Até sábado que vem. E acompanhe as corridas da Fórmula 1 virtuais, hein? Abraço.